A Federação Galáctica de Blavatsky, a Geopolítica Moderna. Uma investigação sobre como o misticismo vitoriano sofreu mutação para se tornar uma ferramenta de desinformação de guerra, basicamente. Esse dossiê traça a genealogia de um mito. Analisaremos como a ideia benevolente de mestres espirituais do século XIX foi cooptada, militarizada e politizada, evoluindo de círculos esotéricos para as manchetes de desinformação, incluindo sobre guerras atuais como a invasão à Ucrânia. Essa é a segunda parte, tá? São 3. A terceira parte, já vou deixar avisado, vai ser do Olimpo ao Abismo, Apolo, Apolion e o Conselho Divino. Tá? O que é a Federação Galáctica? No imaginário popular contemporâneo, a Federação Galáctica é uma aliança de civilizações extraterrestres avançadas provenientes de Pleiades, Sirius e Arcturus, dedicada à elevação espiritual da humanidade. Tá? Então, o termo não possui origem histórica antiga, é um produto do século XX que mistura ficção científica com teologia marginal, com algumas escolas esotéricas, em outras palavras. O paradoxo é que o termo sofre de dupla personalidade. Para o movimento New Age, ele representa paz, amor e ascensão. Já para os conspiracionistas modernos, aqui a gente tem o QAnon, por exemplo, é uma força militar em uma guerra contra um deep state global. Então, basicamente, a narrativa alega que o quê? Que esse grupo, a Federação Galáctica, está associada a alguns países, adivinha só, entre eles a Rússia, puxa, que eles estão combatendo, e também o Trump, né? Diga-se de passagem. O Trump, assim, é uma ala específica que se apropriou, criou o conceito, basicamente, e começa a defender que esses seres, eles estão aliados. Eu até acho difícil falar sem rir, porque isso realmente soa absurdo mas tem muita gente que cai, especialmente pessoas que não têm a malícia do conhecimento completo, né? A malícia no bom sentido, apesar que malícia no bom sentido já é semanticamente contraditório, né? Mas não tem sabe, essa sagacidade, eu acho que seria a palavra, para entender como é cara de pau esse discurso. Mas enfim. Então, a narrativa New Age, ela traz a ideia de paz, amor e mestres ascensionados, né? E aí, já na visão de certos grupos que estudam ou difundem ideias relacionadas a conspirações, já é uma força militar em guerra contra o Deep State global. Claro que o Deep State existe, claro que existem elites e forças, né? Mas quando você tem um novo poder em ascensão no mundo que rivaliza com essas ideias, com essa força e deseja tomar o poder para si, e de repente ele traz essa ideia, entenda, isso na verdade em primeiro lugar, uma apropriação de um conceito esotérico, uma deturpação, e você transforma isso num discurso para legitimar diversas atitudes. Sempre vem mescladas a justificativas super autoritárias. Então, a ideia vem como, mestres ascensionados do bem. É muito parecido, deixa eu te falar, te fazer um chacoalhão na tua cabeça. É muito parecido com o que foi feito pelos círculos ocultistas na Alemanha de Hitler, quando falava do discurso dos arianos, enfim, os seres mais evoluídos que estavam ajudando a Alemanha ali a conseguir dominar o mundo e tal, né? E a gente sabe aonde essa ideia levou. Então, ela é uma ideia, ela não é a ideia principal, ela não é o discurso principal. O discurso principal é a máquina estatal, é o aparato repressivo estatal. Mas para convencer, para legitimar para legitimar o discurso, usa-se então esse tipo de artifício, que vai pegar uma camada da sociedade, uma camada às margens, né, mas que tem opinião e que acaba pesando na balança na hora de fazer
na hora de pesar se vai conseguir o poder, se não vai. Então você engana um bando de gente inocente, basicamente, para apoiar aquilo, e geralmente as eleições, como as eleições são decididas por pequenas frações, isso acaba pesando na hora de ter um apoio ali, inclusive eleitoral. A semente disso surge ali em 1875 a 1900, com Helena Blavatsky, no conceito que acaba sendo definido e chamado de a Grande Loja Branca. Claro, a Grande Loja Branca é a que ela está associada, essa é a do bem, né? E ali você tem os mestres ocultos. Veja, é preciso entender uma coisa. Eu não estou falando que não existam seres espirituais altamente evoluídos que combatem forças obscuras, por exemplo, seres alados combatendo contra reptilianos no mundo metafísico, no mundo interdimensional. Tá? Não estou falando que isso não existe. A Blavatsky ela vai trazer a ideia de mestres ocultos, né? Introduzindo a ideia de loja branca, White Lodge, uma irmandade de Mahatmas, como Kuthumi, El Moriá, etc., que guiam a evolução humana a partir de planos astrais ou etéricos. E é importante notar que não havia naves espaciais, tá, na sua concepção. Ela nunca falou de naves espaciais, etc. Ela focava em ciclos cósmicos e evolução kármica. Ela nunca mencionou uma federação galáctica e nem extraterrestres físicos em naves ali no espaço, né, nessa concepção. Era muito mais inspirada em noções indianas, ou derivadas do hinduísmo, mesmo tibetanas, né? A estrutura hierárquica de sábios invisíveis protegendo a humanidade foi criada aqui. E o palco estava montado. Apenas autores mudariam no século seguinte. Então isso se baseia ali na visão da doutrina secreta de Helena Blavatsky, né, que é a base da obra principal dela, né, relativa à teosofia, né. E é preciso entender isso, então, que aqui ela vai introduzir essa ideia. Veja, eu não estou dizendo que não existam seres, né? Eu não sei se existem ou não esses seres, Kuthumi, El Moriá e os seres que ela chamou ali de mestres ascensionados. Agora, uma coisa é certa, eu posso te dizer claramente por um simples exercício de lógica e cognição. Se eles existem e operam pelo bem da humanidade, eles jamais estariam associados a poderes tão imundos como aqueles que hoje governam o mundo ou disputam o poder para governá-lo. Tá? É só você olhar as obras, os frutos, o que essas pessoas têm feito no mundo para você concluir isso, se você não se apaixonar por um dos dois lados. Então, essa estrutura hierárquica de sábios invisíveis protegendo a humanidade, ela criou um palco, né, que os atores mudariam no século seguinte. Então, com a mutação tecnológica dos anos 1950, os mestres ganham naves. Tá? Então, a gente tem um sincretismo com a era atômica, dessas ideias de Blavatsky, porque são os grupos esotéricos também que estão por detrás, né, desses movimentos culturais, e eles basicamente repaginaram a coisa. Aí começou, por exemplo, aqui tem um exemplo do livro, os discos voadores pousaram, tá? E uma série de narrativas vinculadas. Em 1952, George Adamski publica relatos de encontros com venusianos, seres de Vênus. Ele reformula o conceito de loja branca como uma federação interplanetária. É o catalisador, né? Aí a gente tem a transformação, quando os Mahatmas espirituais que Blavatsky fala tornam-se, então, irmãos do espaço. Os nossos irmãos mais velhos do espaço, né? A salvação ela deixa de ser puramente mística e passa a ser tecnológica.
o que era também uma espécie de medo, refletia o medo nuclear durante o período da Guerra Fria. A ponte para isso foram os teosofistas posteriores a Helena Blavatsky, como Alice Bailey. Começaram a descrever a hierarquia espiritual com conexões cósmicas, com Sírios, com as Pleiades, preparando o terreno para a ufologia moderna, que aí ela começa a vir com as canalizações. O pessoal começa a dizer que canalizou mensagem daqui, de lá, e aí os mestres ascensionados passam a fazer sempre um discurso, esse pessoal, os porta-vozes desses mestres que se tornam na Federação Galáctica, eles passam a trazer um discurso de que tudo vai melhorar, mas antes um grande conflito vai ter que acontecer, então a gente precisa se purificar das visões kármicas, das velhas visões de mundo, das visões religiosas, dos conceitos morais, aquela coisa. Posteriormente, então, a gente começa a ter uma militarização do misticismo. Olha que interessante. O comando Ashtar, veja, isso aqui é uma deturpação, como eu falei, não é o que Blavatsky falou e ensinou, né? Assim como os alemães ocultistas da Sociedade Thule se apropriaram, deturparam e usaram aquilo para pautar uma ideologia de superioridade racial, é mais ou menos isso que alguns grupos tentam fazer, amando de poderes maiores, né? Então, poderes políticos mesmo, né? Poderes ideológicos. Nesse sincretismo com a era atômica, nas décadas de 1970 e 80, a narrativa ela endurece. 70 e 80, tá? Surge a figura de Ashtar Sheran, descrito não como um guru espiritual, um mestre ascensionado, mas como um comandante de uma frota estelar encarregada de proteger a Terra. Estilo ficção científica mesmo. Antigamente, fraternidade de mestres com uma missão de ensino, segundo Blavatsky, relacionados ao processo kármico da humanidade. Agora, confederação intergaláctica com a missão de intervenção. Eles são poderosíssimos, mas eles estão combatendo contra um grupo que eles vão chamar de Cabal, ou Cabala, contra os globalistas. Quer dizer, os caras são super evoluídos, mas eles têm dificuldade de combater contra poderes humanos. É uma contradição, se você parar para pensar. Então eles se misturam com certos grupos, porque eles são super evoluídos, eles estão interessados em intervir, mas eles têm que respeitar a condição humana. Então eles agem só até certo ponto. Tá? Por aí vai. Confidencial. Canalizadores começam então a descrever batalhas invisíveis no espaço, que só eles sabem que estão acontecendo, introduzindo uma retórica de guerra que seria crucial para essas teorias que vão se vincular às teorias conspiratórias no futuro. Quando eu falo teorias conspiratórias, veja, sou eu que estou falando isso, tá? O cara que tem um conteúdo fechado chamado Conspiratorium, que é um estudo sobre conspirações. Não é a mídia da Globo, da CNN, que está falando lá, teoria da conspiração. Não. Eu acredito que existem conspirações reais. Eu, de certa forma, eu sou um conspiracionista. Eu acredito em conspirações. Agora, evidentemente que existem algumas que são falsas e estão sendo usadas como pretexto para justificar ações geopolíticas, ações dentro da metapolítica. Então, são usadas, são difundidas para fazer aquele processo que eu citei de pesar a balança para um lado ou para o outro na hora de uma eleição, por exemplo. Então, deixa o pessoal alucinado e com medo, demoniza o outro lado e fala que você está do lado certo, do lado da luz, e para isso eles criam uma série de narrativas para pegar camadas da população, pequenas camadas da população, algumas vão usar um discurso, outras camadas vão usar outro discurso, e esse vai colar com uma parte, que no final das contas, na hora da balança do vamos ver, acaba pesando para um lado. O lado que eles querem, né? Evidentemente, os que criaram essa associação com uma agenda política. Então eles definem o inimigo como a federação versus o cabal. Tá?
isso vem com David Icke, Sheldon Needle, Fusão Política, eu tenho livros deles, inclusive. Então, assim, é uma coisa que eu leio há muito tempo, estudo há bastante tempo, e eu sei que isso acontece. Tá? E não é de hoje, tá? É dos anos 90. Então, é uma narrativa que ela vem crescendo de forma subversiva e subterrânea para poder pesar a balança na hora do vamos ver. Então, ali, no caso, eles vão trazer uma elite que eles vão chamar de cabalista, né? Que ela é associada aos reptilianos, aí tem os Illuminati e tem o Deep State. Né? Então, eles são os nossos inimigos, nós vamos combatê-los. Claro que certos poderes aí mencionados existem, não é essa a questão. A questão é que o que não existe aqui é esse conceito de federação associada a um grupo político que é tão nocivo quanto, que tenta vir para reverter a coisa, para tomar o poder, ou para fazer o processo que a gente já citou na aula passada, na live passada, do surgimento da grande besta e da derrubada da queda da Babilônia. Então, isso é apocalíptico, basicamente, é escatológico em Apocalipse, no Apocalipse bíblico. Derruba-se a Babilônia e emerge-se a besta de Apocalipse. Esse é o processo. Tá? Então, isso aqui está associado à Babilônia, isso aqui está associado à besta, basicamente. Então, o conflito, a Federação Galáctica não está apenas observando, ela está em guerra ativa contra uma elite corrupta, que são os reptilianos, os iluminados, o Estado Profundo, é isso que eles passam, né, nessa ideia, nessa narrativa. Essa federação ela vem para fazer intervenção, e a promessa seria a intervenção externa, né, a promessa é essa, a intervenção externa é necessária para derrubar governos ocultos e libertar a humanidade da escravidão financeira e espiritual. Tá? Basicamente, o que isso fez foi politizar o esoterismo. Acreditar em OVNIs passou a significar obrigatoriamente desconfiar ou combater o governo terrestre, o governo que controla a Terra. Só que a ideia de um governo que controla a Terra aqui, ela significa simplesmente os adversários ideológicos e políticos daquele grupo. Então é uma politização do processo. Na convergência digital, a gente vai ter o QAnon e a tempestade, né? O deserto, 2017 a 2020. O QAnon e o espaço. O movimento QAnon absorveu a narrativa ufológica. O The Storm passou então a ser interpretada, a tempestade, por muitos não apenas como prisões políticas, mas como um evento exopolítico. Então eles passam a difundir que isso é exopolítica, é o pessoal de fora da Terra que está intervindo na Terra. E aí você fica tranquilo. Não, beleza, os ETs do bem estão do nosso lado nos ajudando e vai dar tudo certo, basicamente. Substitui-se a figura do Salvador, né? Figuras como Corey Goode e fóruns no Reddit propagam a ideia de que Trump operava com apoio da federação para desmantelar o Deep State. Isso não é de hoje, isso vem desde as eleições dele em 2016, de antes disso, né? Das eleições que o elegeram. Então isso já foi utilizado e agora foi requentado e continua sendo usado para abastecer uma certa camada de apoiadores e do eleitorado para manter esse pessoal apoiando. Nada melhor do que dizer que nós estamos do lado certo, da Federação Galáctica contra o mal. Né? É uma jedaização dessa narrativa, onde você se torna parte do lado do bem, né? Então é assim. Isso viraliza por meio de uma estrutura descentralizada na internet e com muito uso de bots e perfis fake. Isso é provado. Existiram investigações sobre isso que foram divulgadas com dados, tá? Inclusive pelo governo britânico, entre outros, que mostraram isso. Isso é fato.
Tá? Existem várias pesquisas de vários grupos e núcleos que divulgaram informações semelhantes, convergentes nesse sentido, de que existe uma estrutura descentralizada, que tem algumas bases operacionais que usam muitos bots, tá, para fazer esse processo e massificar esse discurso. E muitos bots e alguns influenciadores, né? Então, a internet permitiu essa fusão de política americana, né, ou russa, ou dentro da Europa também, e misticismo se espalhando globalmente, mundialmente. Então, a convergência de teorias da conspiração políticas e exopolíticas criou uma nova forma de misticismo digital, onde a fé na intervenção extraterrestre, que a gente viu na parte anterior, que é uma releitura dos anjos caídos, basicamente, se tornou, ou dos antigos deuses pagãos, se tornou inseparável do apoio a agendas políticas terrestres. A conexão russa, hiperbórea e nacionalismo esotérico. Tá? Então, a Rússia ela possui uma própria tradução de cosmismo, é a sua própria cosmovisão, né? Que muitas vezes é transformada e repassada por meio de um Estado. O Estado russo sempre foi, nos últimos anos, extremamente autoritário, mesmo depois da queda da União Soviética, como é hoje, já foi na União Soviética muito mais, e no Império Russo não era diferente. Teóricos como Nikolai Levashov e Valery Uvarov promoveram a ideia de Rússia como herdeira espiritual de civilizações antigas. Tá? Eu também já falei sobre o Alexander Koltipin, né, dentro das nossas aulas, que também trouxe a ideia da Rússia como herdeira espiritual dos antigos deuses brancos da Hiperbórea. Né? Então, a tese russa, ela traz a ideia de que a Rússia é o guardião do leste, devido à sua alma espiritual e tradições ortodoxas, foi escolhida pela Federação Galáctica para restaurar a ordem cósmica. O inimigo ocidental. O Ocidente, então, é visto como o inimigo degenerado e controlado pelos globalistas satânicos. Né? E a imagem de Putin é remoldurada nesses círculos, não como um político, mas como um guerreiro da luz, que resiste ao cabal. O que é absurdo. Se você estudar a origem do Putin, você vai descobrir, por exemplo, que a mãe dele era judia, né? Então, enfim, mas ninguém fala disso. A guerra na Ucrânia, como intervenção galáctica. 2022 ao presente. Eu falo isso, tá? Só de modo a desmistificar essas narrativas, porque esses grupos eles apropriam isso e vão usar com discursos associados a narrativas antissemitas, basicamente. E quando eu falo antissemítico aqui, antissemita, evidentemente que eu sei que o conceito é um conceito recente, criado, que não necessariamente a maior parte dos israelenses hoje seja semita, né, semanticamente na essência da palavra, mas eu me refiro realmente a um discurso de ódio, de perseguição contra uma minoria religiosa, basicamente, um discurso que ataca um grupo e o seleciona como inimigo e causador de todos os problemas. Isso é muito perigoso. Tá? Então, é um ponto que precisa ser notado, tá? E devidamente compreendido. O conceito em relação à mãe do Putin que eu citei é bem complexo, você vai ter que cavar fundo para chegar nesse ponto e também entrar no campo da investigação especulativa. Tá? Mas, aparentemente, procede essa informação. Enfim, aparentemente, né? Não posso atestar, mas o que eu vi, na época que eu pesquisei a fundo isso, me convenceu. Tá? Então, quer dizer, ou seja, é tudo narrativa. Tá? Não tem nada a ver isso daqui que se torna simplesmente um discurso de legitimação política. Por exemplo, na guerra da Ucrânia,
como intervenção galáctica, né? A gente tem a invasão de 2022, ela foi instantaneamente recontextualizada nesses canais voltados para assuntos de conspiração, como uma operação de limpeza espiritual. Olha como é perigoso, tá? Então, a narrativa alega que a guerra era uma operação conjunta da Rússia e da Federação para destruir bases subterrâneas do Deep State e laboratórios de armas biológicas. Tá? Isso aconteceu no início da guerra, né? E na época eu cheguei a fazer vídeos sobre isso. Existiam biolabs, sim, existiam na Ucrânia, existem no mundo inteiro, e o lugar que mais tem, inclusive, é na Rússia, né? Desde a União Soviética. E as que tinha na Ucrânia, a maioria era do tempo da União Soviética ainda, porque a Ucrânia fazia parte da União Soviética, né? Ela foi anexada. Na dessatanização, a retórica oficial do Kremlin sobre desnazificação fundiu-se com a ideia esotérica de combater as forças das trevas entrincheiradas em Kiev. Então, eles trouxeram esse conceito também de dessatanização. Essa narrativa ela serviu para justificar a guerra para públicos ocidentais antissistema, gerando apoio inesperado à invasão. Tá? Então, os grupos que acompanhavam QAnon e essas narrativas criadas em canais, em perfis do Twitter, canais de Telegram, etc., que é aquele pessoal antissistema, que não é um problema você ser antissistema, o problema é ser, enfim, ludibriado por essas ideias. Conseguiram fazer esses grupos inicialmente promover um apoio inesperado à invasão, né? E eu tenho um canal, às vezes eu falo sobre isso, e eu sei que ainda acontece. É uma minoria absoluta, mas tem um percentual de pessoas que, assim, hoje é cada vez menor, né? Mas, enfim, hoje é na faixa aí de 2%, que realmente acreditam nisso. Só que 2%, na hora de uma eleição, às vezes define, né? No Ocidente, né? Lá não tem isso. Lá simplesmente um processo burocrático extremamente caro, como disse o Peskov. Sergei, né? Sergei Lavrov, o Peskov não lembro o primeiro nome dele. Ou seja, é só para dizer, né? Estilo a Venezuela era. Então, a fusão da geopolítica com a ufologia esotérica criou uma nova base de apoio internacional para a guerra, mobilizando comunidades que normalmente não se envolveriam em conflitos militares. Aqui a gente tem um mapa da metamorfose de 1880, na Teosofia, Mestres Espirituais e Evolução. 1950, Era Espacial, Mestres Viram ETs e Tecnologia. 1990, entra no conspiracionismo com a Federação versus o Deep State. 2020, propaganda de guerra. Virou propaganda de guerra de um projeto que quer conquistar, invadir a Europa toda e guerrear contra o Ocidente. Tá? Criado por um satanista chamado Alexandre Dugin. Tá? Satanista mesmo, do grupo Yuzinski, que deu até o nome aos bois. Então, na propaganda de guerra, Putin é um aliado galáctico. Sabe uma coisa que eles têm em comum? Todos os ideólogos dessas ideias, todos eles eram admiradores do nazismo. Eles eram dissidentes soviéticos que simpatizavam com o nazismo. Tá? Esse pessoal, basicamente, que criou essa coisa toda, que está por detrás. E guiando a Loja Branca repaginada nesse modelo. Conclusão: ideias esotéricas, quando descontextualizadas, tornam-se recipientes vazios, prontos para serem preenchidos com ideologias políticas extremistas, como foi feito, inclusive, nos círculos mais fechados da Alemanha nazista, que depois tornou-se a SS. Então não é brincadeira isso daqui. Algumas fontes primárias aí, né? Doutrina Secreta de Blavatsky, Flying Sources Have Landed, de George Adamski. Já na era conspiratória, a gente tem The Biggest Secret, de David Icke, You Are Becoming a Galactic Human, de Virginia Essen e Sheldon Needle. Tá? Você está se tornando um ser humano galáctico. E um monte de parafernália de suposta canalização. A conexão russa com The Last Appeal to Humanity, de Nikolai Levashov. Esses dois russos, né? Relatórios do Kosmopoisk, do Valery Yuvanov.
Tem um fórum russo que me fugiu o nome agora, não vou lembrar. Quando esse pessoal se encontra e difunde essas ideias. É um fórum grande até, mas eu não vou me lembrar o nome. Depois eu tenho que colocar numa aula fechada isso. As anotações digitais, os arquivos QAnon e os canais de Telegram do QAnon Rússia, entre outros. Tá? Então aqui a gente finaliza essa parte. Como é que tá aí, pessoal? Tá dando para entender? A vertente Anunnaki vem diretamente dos neognósticos? Não, assim, eu não estou entendendo. Na verdade, os Anunnakis, na verdade, você sabe, são os deuses da Mesopotâmia, né? Basicamente. Então, é mitologia suméria, né? Perfeitamente didático, perfeito. Eu estou fazendo o mais fácil possível para as pessoas entenderem esse processo. Isso aqui, pessoal, é assim, ó, deixo bem claro uma coisa, eu estou resumindo aqui décadas de pesquisa. Tá? Eu estou com 41 anos, vou fazer 42. Então, assim, eu pesquiso essas coisas desde os 16 anos de idade. Né? E eu venho dedicando os últimos anos da minha vida a esses estudos de forma bem aprofundada, né? Criando instituto, fazendo cursos, aulas fechadas, estudos, escrevendo agora livros. Assim, tá bem resumido, tá, pessoal? Exatamente, eu também, nessa época eu lembro quando saiu a questão dos reptilianos. E assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Reptilianos existem, tá? Eu já vi. Tá? Vou falando aqui, mas só para dizer, tá? Eu já vi. Então existem. É assim, quer acreditar em mim? Beleza, não quer? Não tem problema. Assim, agora se alguém perguntar para mim, na sua opinião, existe ou não existe? Eu falo sim, existe. Ah, por quê? Não é porque eu li David Icke, tá? É porque eu presenciei uma situação, duas situações, na verdade. Então, eu sei que está associado a certos grupos, são grupos envolvidos com ocultismo, com tecnologias secretas, tá? Mas, assim, eu nunca vi da forma como o David Icke fala. Ah, é um shapeshifter, é um repórter ali que virou um reptiliano, ele tá andando por aí. É isso, né? Eu vi um ser interdimensional que se tornava físico. Tá? Então, pessoal, agora eu vou para a terceira parte. Do Olimpo ao Abismo, Apolo, Apolion e o Conselho Divino. Uma investigação teológica sobre a identidade do destruidor e as potestades espirituais. Uma coisa que a maioria das pessoas não sabe é que o Apolo grego, filho de Zeus com Leto, a mulher hiperbórea que deu origem aos nomes dos países bálticos, Letônia e Lituânia, vizinhos à Rússia, esse ser, ele era o deus da música, da beleza, de uma série de coisas, né? Mas ele também era o deus da destruição, tá? Inclusive, bom, vamos andar um pouco. A gente já vai ver. Tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebraico, seu nome é Abaddon, e em grego, Apolion. Tá? Então tá aqui as duas versões, né? Significa em hebraico destruição ou lugar de perdição. No Antigo Testamento, Jó 26:6, Provérbios 15:11, é frequentemente associado ao Sheol, ou a uma parte do mundo dos mortos, a alguma parte do subterrâneo. Também tem a parte de descanso, né? Grego, Apolion, o particípio presente do verbo apolime, que significa o destruidor. Análise. João apresenta uma figura aterrorizante, um anjo caído que atua como o rei do exército de gafanhotos. Mas por que a escolha específica desse nome grego? Porque nessa parte é aquela parte que ele fala que o abismo se abre e vão subir entidades, espíritos que parecem gafanhotos, com dentes que parecem de ferro, que vão atormentar os homens. Eles têm por rei esse anjo do abismo.
esse Abaddon, esse Apolion, tá? O rei deles é o anjo do abismo. Olha que curioso. Então, eles vêm para a Terra e atormentam os homens por 4 meses, só que eles não matam. Eles só criam toda espécie de dor e sofrimento, mas não matam. Não é dado o poder de matar, só de atormentar. Né? É curioso porque Apolo, ele lançou uma praga também, uma peste sobre os gregos em determinada situação. Tá? Bom, a conexão oculta, o deus das pragas. A semelhança entre Apolion e Apolo não é coincidência, é um jogo de palavras teológico. Embora Apolo seja conhecido como o deus da luz, da música e da profecia, a Ilíada de Homero o retrata enviando flechas de peste e destruição contra os gregos. Ele era originalmente uma divindade capaz de trazer morte súbita. Tá? Na etimologia, Apolion deriva de apolime, como a gente viu, que é destruir, de grego. E os pais da igreja, como Tertuliano, viram nisso uma intenção deliberada do apóstolo João de desmascarar o Deus mais popular do panteão, do discípulo João, de desmascarar o Deus mais popular do panteão como um agente do caos. Tá? Agora, além de Apolo, existia a deusa grega Artemis, tá? Que era também filha de Zeus e Leto, irmã gêmea de Apolo. Tá? Deixa eu pegar aqui para você ver uma imagem dela. Tá? Essa divindade, essa é uma representação de Artemis, irmã gêmea de Apolo. Apolo também tinha esse aspecto, essa aparência, né? Basicamente. Então, a cidade, na ilha de Patmos, onde o apóstolo João escreveu o Apocalipse, o livro do Apocalipse, era onde tinha o templo dedicado a essa deusa, tá? A Artemis, né? E engraçado que ela tem o desenho da lua, né? Enquanto que Apolo era o deus do sol, representado pelo sol. Então você tem o sol e a lua ali. 2 filhos de Deus. De Deus não, de Zeus, do Deus, com D minúsculo, Zeus. Com uma mulher humana, tá? Vai pegando. Então, captando, né? Melhor dizendo. Vamos lá. Deixa eu agradecer aqui uma colaboração que teve no Superchat. Deixa só eu voltar aqui. Obrigado, Claudinho Quaresma. Muito obrigado pelo apoio. Seria Napoleão derivado de Apoleon? Também foi um grande destruidor. É uma ótima sacada essa, viu? Nunca tinha pensado nisso. Mas parece que pode ter, sim, uma conexão. Achei muito interessante. Depois eu vou até dar uma pesquisada se existe alguma conexão nesse sentido. Mas pode ser. Né? Muito curioso. É um anagrama, né? Você tira o N, joga para o começo, Napoleão vira Apolion. Muito interessante. Excelente comentário. Bom, então, nessa polêmica contra o Império, o Apocalipse ele foi escrito, atribui-se ao ano de 95 depois de Cristo, em um contexto onde o Apolo era o patrono divino do imperador, especialmente Augusto e Domiciano. Apolo simbolizava a ordem romana. Ele era uma divindade patrona ali, né, do império. A subversão cultural, ao nomear o rei dos demônios do abismo como Apolion, João realiza uma subversão cultural para a época. Ele inverte, né?
Esse conceito, ele faz aquilo que depois a igreja, na demonologia cristã, vai fazer. Ela vai conceitualizar todos esses deuses antigos do paganismo como seres que se tornam os demônios principais da demonologia. E esse estudo vai evoluir, né? Então, esse Deus da ordem imperial é, então, revelado, né, no livro da Revelação, o Apocalipse, como o rei do caos espiritual, o rei do abismo, o anjo do abismo, né, o rei daqueles seres, espíritos imundos que são liberados, e o anjo do abismo. O benevolente ídolo pagão é desmascarado como uma entidade demoníaca. Deuteronômio 32:17. Deuteronômio 32:17 é aquele que diz o seguinte, sobre as adorações aos ídolos dos povos vizinhos ali de Israel na época, né? Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que seus antepassados não adoraram. Aqui ele está falando quando, se eu não estou enganado aqui, quando os israelitas se corrompem, né, e passam a adorar os deuses dos povos vizinhos. Então, exatamente, aí diz, vocês abandonaram a rocha que os gerou, vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Bom, o fim de Apolo, mito versus teologia. Na visão grega clássica, os deuses são imortais, né? São seres imortais. Não existe morte para um olimpiano. Então, Apolo ele vai sobreviver a todas as eras. A gente tem essa concepção, né? Pela visão grega clássica. A visão grega cristã primitiva vai dizer que todos os deuses das nações são ídolos e demônios. Está lá em Salmos 96, verso 5. Ou seja, Antigo Testamento ainda. Todos os deuses das nações são ídolos ou demônios. Eles são ídolos, né? Mas nesse conceito que a gente viu ali de Deuteronômio 32:17, né? Onde os ídolos são descritos também como demônios. Então, eles não são imortais por natureza própria, mas são espíritos rebeldes criados. São seres celestiais, né? Então, enfim, que se rebelam. Tá? Comparando a visão grega e a visão cristã primitiva e a visão judaica ali do Antigo Testamento. No veredito, então, é que a morte de Apolo não é o fim de uma alma humana, segundo a gente compreende, mas a condenação de uma potestade. Com o Édito de Tessalônica, em 381 d.C., o culto morre, culturalmente falando, porque é proibido, né? Ele passa a ser, o cristianismo passa a ser a religião oficial. Não é imediatamente proibido, mas ele vai sendo gradativamente o Império Romano, pagão, vai se convertendo e vai se tornando cristão. Então, à medida que isso vai se tornando uma cristandade, que esse império vai se tornando a cristandade, esses cultos passam a ser proibidos. Né? Mesmo depois Roma cai, os bárbaros entram e se convertem também. Depois eles ainda são mais rígidos com o paganismo que eles praticavam no passado, seus ancestrais, evidentemente. Então realmente era compreendido por esses povos como uma mudança de era. Durante um período, essas duas crenças conviveram. Existiam paganismos e paganismos, tá? Nem todo paganismo praticava sacrifício humano, né? Evidentemente. Mas sempre tinha alguma coisa relacionada à magia, quase que sempre. Então, a feitiçaria ou a práticas que depois foram sendo condenadas ali pela cristandade. Mas em certos períodos houve um convívio até que pacífico pelas duas culturas e tradições, e o cristianismo foi se tornando hegemônico. A gente vê isso é bastante retratado na literatura arturiana, principalmente, onde você tem um rei ali cristão, mas que convive com um cenário celta pagão ainda, que exerce uma influência e até às vezes se associa, porque assim,
o paganismo, na verdade, ele não é algo necessariamente demoníaco, né? Era uma abordagem metafísica diferente. Então, eventualmente, poderiam estar servindo ao bem, vamos falar assim, né? Aos seres que a gente vai entender depois como anjos, né? Em certos momentos, ou em certas ocasiões, ou quando aquele povo, aquele grupo se alinhava a valores mais elevados, tá? Quando praticava, né, essas coisas. Mas também você tinha o paganismo que depois se torna um opositor, né, o paganismo mais rebelde mesmo, enfim. Só que o que a gente precisa entender é que os cristãos, eles eram os pagãos. Eles eram pagãos e se convertem, simplesmente. Então, eles se tornam cristãos, né? Eles deixam as antigas religiões e passam a exercer a então nova religião do cristianismo na época. Então, isso foi um processo que em alguns locais foi mais doloroso, em outros foi extremamente pacífico e orgânico. Né? Na versão oficial, hoje, mesmo o pessoal que tem todo aquele discurso, que sempre demoniza esse processo, coloca os cristãos de uma maneira ruim, né, ao contar a história, na verdade, eles reconhecem isso, tá? A academia reconhece isso, que a conversão dos bárbaros depois que eles derrubam Roma, foi pacífica, tá? Ela foi um processo orgânico que foi acontecendo. Então, assim, claro, eles não vão explicar por que isso aconteceu, mas nas tradições você vai ver histórias de milagres com reis. Isso a gente tem lá desde Roma com Constantino. A mãe dele se torna cristã. A Santa Helena de Constantinopla, depois torna-se Santa Helena, né? Então, foi por causa dela que Constantino, então, depois aceita o cristianismo, né? Sob sua influência, ser praticado em Roma. E depois Teodósio vai oficializar como religião do Império Romano, 2 imperadores após Constantino. Então o culto morre culturalmente, mas teologicamente a entidade é absorvida na categoria de anjos caídos, para a teologia, né? E está aguardando o julgamento, lago de fogo. Então a teologia passa a entender dessa forma.